Aula 8, pessoal, interferência da medida. Nessa aula aqui a gente vai ver como que instrumentos de medida interferem no que você quer medir. E isso não é uma propriedade só da mecânica quântica, né? Na mecânica quântica tem um negócio lá que virou místico, né? O observador influencia no comportamento do sistema, uma coisa mística, não tem nada a ver. É simplesmente uma interferência dos instrumentos de medida na medida que eu vou fazer. Aqui na mecânica quântica isso é um pouco mais extremo, digamos assim. Mas aqui a gente já vai ver isso aqui, certo? Para eu medir corrente, por exemplo, eu tenho que pegar, romper a ligação entre minha fonte com o meu resistor e enfiar um amperímetro ali dentro, né? Bom, o amperímetro ele vai ter uma resistência interna à passagem de corrente. Então, o simples fato de eu ter ligado um perímetro para medir o meu circuito, eu alterei o circuito. E por isso eu alterei a corrente que eu queria medir, né? Então, eu vou tentar medir a corrente, mas eu mudei a corrente, simplesmente porque eu estou tentando medir ela. Mas, calma, isso é remediável. Basta a gente saber algumas coisas sobre circuitos, então a gente vai usar o que a gente aprendeu aqui para entender, para conseguir fazer isso aqui melhor. A resistência equivalente do circuito vai ser a resistência do perímetro mais a resistência R, né? E a tensão que vai cair ali é R vezes I. Então, o V da fonte não vai mudar. Só que a corrente, então, vai diminuir, porque eu aumentei a resistência do circuito. Então, quando eu estou medindo corrente no circuito, geralmente eu estou medindo uma corrente que é um pouquinho menor, né, que a corrente do circuito. Para minimizar essa interferência do amperímetro no meu circuito, eu preciso ter que a resistência do amperímetro é muito menor que a resistência do circuito, né? E aí, nesse caso, eu vou ter a resistência equivalente do novo circuito com amperímetro é aproximadamente a resistência original do circuito. Então, a corrente deve ser mais ou menos a mesma. Mas, quanto que é esse mais ou menos? Então, vamos fazer um exemplo. Pega uma fonte de 10 volts, uma resistência de 1 kΩ e um amperímetro com resistência interna de 2 ohms. Então, o circuito original vai ter uma corrente de 10 mA, né? 10 volts dividido por 1 kΩ. O novo circuito vai ter 10 volts dividido por 1002 kΩ, né? 1000 a resistência do circuito mais 12 ohms a resistência do amperímetro. Isso vai me dar uma corrente de 9,98 mA. Então tem uma variação, a corrente que eu medi é um pouquinho menor, mas isso vai depender de quanto que é a incerteza na medida, tá certo? Se eu tenho uma incerteza na primeira casa decimal, eu vou ter uma diferença muito pequena. Se for, né, eu só tenho um algarismo significativo, então basicamente vai dar 10 mA as duas medidas. Tá? A medida vai dar 10 mA também, que é a corrente original. Então a escala ideal para você usar, né, no seu amperímetro é uma tal que a resistência interna é muito menor do que a resistência do circuito e a incerteza da medida está dentro da casa decimal, onde você vai cometer esse erro de medir uma corrente menor. Mas tem outro porém ainda. Toda fonte ela tem uma resistência interna, né? A fonte ideal tem resistência interna igual a zero, mas, né, o mundo não é ideal. Então, você tem que levar isso em consideração também, né? Se a resistência do seu circuito for comparada à resistência interna da sua fonte, isso vai alterar a corrente, né? Se a resistência interna é muito baixa e a resistência do circuito é muito alta, vai dar uma influência pequena. Mas se for comparável, então você vai ter uma alteração. Então, se vocês medirem uma corrente, né, sabendo a resistência do circuito, ela está dando diferente, mesmo conhecendo a resistência do perímetro, pode ser a resistência interna da fonte que está afetando. Para medir tensão, a gente também tem a mesma coisa, né? Eu tenho que ligar um voltímetro em paralelo com um componente de interesse. Então, eu insiro um voltímetro em paralelo com o meu resistor ali. Ou seja, eu adicionei um nó ao meu circuito. De novo, eu adicionei outra resistência. O circuito vai alterar a resistência total do circuito. E isso vai mudar a corrente que passa no resistor. Se eu mudar a corrente que passa no resistor, eu mudei a tensão no resistor. Então, ao tentar medir a tensão que cai sobre o resistor, eu altero a tensão que cai sobre o resistor. Então, para essa alteração ser mínima, de novo, a gente vai trabalhar com a resistência equivalente. 1 sobre R equivalente é 1 sobre R mais 1 sobre R do voltímetro. Para a resistência equivalente ser aproximadamente igual à resistência original, eu tenho que ter que 1 sobre R do voltímetro é muito menor que 1 sobre a resistência. Ou seja, a resistência do voltímetro tem que ser
muito maior que a resistência que eu estou medindo. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Medir correntes em circuitos de baixa resistência e medir tensão sobre um componente de alta resistência, porque eu tenho que garantir que a resistência do meu voltímetro é muito maior que a resistência que eu estou medindo, tá certo? Para que não alterar a resistência equivalente do circuito, para não alterar a tensão que eu estou querendo medir. E essa questão de ficar ligando componentes no circuito leva a gente ao pensamento sobre se eu tenho um monte de coiseira maluca no meu circuito e eu vou colocar mais um componente. Então imagina que eu já tinha vários resistores aqui, esse vermelho, esse azul, esse vermelho, esse azul, e eu liguei um voltímetro aqui. E aí eu quero falar, não, mas está tudo bem, eu conheço a resistência do meu voltímetro, eu quero calcular quanto que é a corrente original no meu circuito, mas tem um monte de maluquice aqui que eu não sei o que está acontecendo. Não tem problema, a gente pode calcular a resistência equivalente por partes. Não é integral por partes, calma. É só fazendo 2 a 2, duas resistências de cada vez. Então eu posso pegar aqui e calcular essa resistência equivalente dessa associação em paralelo. Então vai ser uma nova resistência representada por essa elipse verde. E aí eu pego essa resistência e faço o equivalente em série com essa resistência azul aqui. Então eu vou ter uma nova resistência representada por aquela elipse verde, um charutão verde. Aí eu faço um paralelo com essa outra resistência azul aqui. Essa nova resistência equivalente eu faço em série com essa resistência vermelha. Pronto. Então fazendo passo a passo eu consigo calcular a resistência equivalente do circuito, não precisa ficar na loucura, certo? Então, mais um exercício aí para o trabalho. O esquema é o seguinte, eu tenho, vou medir a corrente no circuito, usei um amperímetro e deu 80 mA. Então, letra A, sabendo que a fonte dava 1 volt, a resistência do circuito era de 10 ohm, calcule qual que era a corrente real que passava no circuito. Ou seja, qual que era a corrente que passava antes de eu enfiar um amperímetro ali. Letra B. Considerando que eu tenho uma resistência interna na fonte de 1 ohm. Eu sei qual que é a resistência interna da fonte. E a letra B é calcule qual que é a resistência, sabendo de tudo isso e dessas medidas, calcule qual que era a resistência interna do amperímetro nessa escala. Então isso aqui é para mostrar que se a gente tem consciência da interferência da medida no resultado, a gente consegue, fazendo medidas, estimar quanto que era a corrente mesmo antes de eu colocar um amperímetro. Mas para isso eu preciso colocar um amperímetro, medir, e aí eu sei como que era a corrente sem o amperímetro fazendo a conta. Claro, se você pensar experimentalmente, tudo isso dentro da faixa de incerteza dessas medidas. Então, por essa aula só, até a próxima, e não esqueça de fazer atividade no Moodle para contar presente.